Capítulo 4 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. É um texto que faz parte da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. Paulo, depois de Jesus, foi um dos maiores ensinadores da palavra de Deus. Quem vem na escola dominical já sabe, nós estudamos aí sobre esse assunto e nós falamos, a questão de Paulo, ele sendo o escritor do maior número de livros no Novo Testamento, Nós temos 27 livros no Novo Testamento. Desses livros, se considerarmos que foi escrito a carta aos Hebreus por Paulo, então nós temos 14 livros escritos pelo apóstolo São Paulo. Mas o fato é que Paulo é um dos ensinadores da palavra de Deus, e as cartas do apóstolo Paulo, elas são doutrinárias, São cartas que vão ensinar a gente como que nós devemos viver como crentes. Até porque nós sabemos que ser crente, na verdade, não é simplesmente levantar a mão para o céu, aceitar Jesus como Salvador e está resolvido o problema. Não é isso. Ali é o primeiro passo que se dá para a salvação. Então, se os irmãos observar os capítulos anteriores, Paulo falou muito da salvação, do crescimento e do envolvimento do crente, principalmente falando aqui para a igreja de Tessalônica, do comprometimento da vida do crente com Deus, tá certo? Então, a nova vida, ela começa com um passo de fé, tá certo? E depois que dá esse primeiro passo, nós entramos agora numa caminhada. Nós passamos a caminhar, tá certo? Então o crente, irmãos, ele está caminhando para o céu. Ele deu o seu primeiro passo em direção ao céu quando ele aceitou Jesus como Salvador. E por que nós falamos isso? Porque a pessoa que está no mundo, que não tem Jesus na sua vida, ela também não está parada, mas está caminhando. Só que nós sabemos, biblicamente falando, que a pessoa que não aceitou Jesus como Salvador, ela está caminhando para o inferno. Nós não temos como servir a dois senhores, Ou nós servimos a Deus e vamos aborrecer o outro, ou nós servimos ao outro e vamos estar fora da direção de Deus. Então o homem, ele não está neutro. Ou ele está servindo a Deus, ou ele está servindo ao adversário, ao inimigo, tá certo? Então, o homem que está aí fora, ele também está caminhando, só que está caminhando para o inferno. Não que Deus queira que esse homem vá para o inferno, mas ele está fazendo a sua própria escolha de ir para o inferno, tá certo? Nós já falamos aqui em alguns cultos anteriores, muito pouco se fala sobre o inferno, mas na Bíblia existe mais de 40 referências relacionadas ao inferno. Basta os irmãos ler Salmo de número 9, versículo 17. A Bíblia vai dizer que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então, nós que aceitamos Jesus como Salvador, estamos caminhando para o céu. A conversão, na verdade, ela é isso. É você mudar de direção. Você se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus como Salvador, mudar de direção. Você estava caminhando para o inferno, você se converte, você muda de direção, você passa agora a caminhar para o inferno, para o céu. Então, a conversão em si é uma mudança de direção. Então você agora está caminhando em direção ao céu. Mas nós não podemos caminhar de qualquer maneira. Esse capítulo 4 aqui, existe uma epígrafe que fala assim, exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Então, na verdade,
nesta carta que Paulo escreve aqui aos Tessalonicenses, nós vamos aprender algumas coisas aqui sobre como o crente deve andar, tá certo? E nós vamos extrair aqui pelo menos alguns pontos que vai mostrar para nós como que o crente deve andar. Mas nós sabemos que todo o Novo Testamento mostra para a gente, mas que a nossa vida cristã ela é uma caminhada. Lá no capítulo 9 de 1 Coríntios, por exemplo, Paulo ele faz de forma figurada, ele apresenta ali a vida do crente como aquele atleta, né, que está treinando, né, e está ali participando de uma competição, e que lá na frente ele está buscando o quê? Buscando o troféu, buscando ser coroado, né, com um prêmio. A carreira do crente é assim também. Nós estamos nessa carreira que foi proposta a nós, só que nós precisamos chegar no fim, irmãos. Por isso que a Bíblia vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando o anjo conversa com Daniel, o anjo vai dizer assim para Daniel: tu, porém, meu filho, vai até o fim. Por quê? Porque a vitória do crente, ela não está no começo, ela não está no meio. A vitória do crente está no final. E é por isso que nós precisamos permanecer fiel a Deus. Então, na carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 4, se você puder acompanhar aí, e quem achar, se você achar e quiser ler, é bom que você leia, que você participe, porque você lendo, você também vai guardar os versículos que a gente cita aqui. Então, capítulo 4 de Efésios, e o verso de número 1, o que a Bíblia diz ali? Capítulo 4, verso 1. Eu estou apresentando para os irmãos algumas referências, para os irmãos observar que a Bíblia é clara quando ela fala que a gente deve andar, né? E aqui Paulo vai dizer assim, ó: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. Todos nós somos chamados. Todos nós que estamos aqui fomos vocacionados por Deus para fazer alguma coisa. Só que a gente não pode cruzar o braço. Nós não podemos ficar parados. Nós temos que atender o chamado de Deus e andar na vocação, né, que nós somos chamados. Ou seja, fazer alguma coisa para Deus, fazer algum serviço para o Senhor. Então, Paulo diz isso. Lá no versículo 17 desse mesmo capítulo, os irmãos, um pouquinho mais para frente, pode ler para nós aí, verso 17. Tá vendo? Aqui Paulo já está dizendo assim, ó: não mais andeis como também o restante dos gentios andam. Nós somos gentios. Quando a Bíblia faz referência a gentios, ela está falando de nós, de mim, de você. Todas as pessoas que não fazem parte da nação de Israel, a Bíblia chama de gentios, né? Quando fala de gregos também, está falando dos gentios, né? Porque nós temos aqui na terra 3 povos que Deus trata com esses 3 povos. Um é o povo judeu, o outro é os gentios e o outro é a igreja do Senhor Jesus, que é composta por gentios e judeus, tá certo? Então Paulo está dizendo aqui, ó: não mais andeis como também os outros gentios. Então a nossa vida de viver agora, ela é diferente da forma que a gente vivia quando nós éramos gentios. Eu tenho certeza que quando eu estou falando aqui, os irmãos já vão se lembrando aí de como que vocês viviam antes de ser crente. A irmã Lúcia, minha irmã, andou contando para mim esses dias aí um pedacinho
da vida dela o que ela era, né? Eu pergunto para a senhora, irmã Lúcia, hoje está melhor ou está pior? Completamente diferente, né, irmãos? Mas por quê? Porque hoje a senhora não anda mais como andava antigamente. A senhora continua andando, mas hoje a senhora está andando melhor. Hoje a senhora está na presença de Deus. Hoje a senhora é dirigida, é guiada, é orientada pelo Espírito Santo. Então é diferente, irmãos. Então nós não devemos andar como nós andávamos mais. A Bíblia, lá no capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 17, ela vai dizer que as coisas velhas já se passaram. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, não condiz com a vida do crente, irmãos, ele se converter e continuar levando a vida que ele levava antigamente. Isso não condiz com a pessoa salva. Ele pode até estar na igreja, esquentando o banco, participando dos cultos, vivendo no meio dos crentes, mas se ele não viver em novidade de vida, irmãos, ele está perdendo tempo. Deus até pode, um momento ou outro, falar no coração dele, transformar a vida dele, se ele der lugar, se ele ouvir a voz de Deus, se ele obedecer a palavra de Deus. Mas se estiver na igreja, dizendo que se converteu, mas vivendo a vida que vivia outrora, então ele está enganando a si próprio. Porque a Deus ele não engana, ele está enganando a si próprio. Pode até enganar o pastor, né? Enganar o evangelista, o presbítero, né? A igreja pode até ficar mais ou menos assim, impressionada com ele, mas se ele não estiver andando de acordo com a palavra de Deus, ele está enganando a sua consciência, e a Deus ele não se engana, não engana. Ele pode querer enganar a sua consciência, mas ele não consegue, porque a consciência dele vai falar sempre com ele, certo? Claro que existem alguns casos que a consciência já está até cauterizada. Então Deus fala, mas ele não quer ouvir, quer continuar na vida que está, mesmo estando dentro da igreja. Então tem que tomar cuidado com isso. No capítulo 5 da mesma epístola aqui de Efésios, veja aí o versículo 2, o que vai dizer? Observaram? E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O maior exemplo que nós temos para seguir e a gente andar e viver uma vida espiritual saudável, aonde Deus possa abençoar cada um de nós, o maior exemplo que nós temos é o próprio Senhor Jesus. Então Paulo está dizendo aqui, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Tá bom? Ainda um outro versículo, no verso de número 8, desse mesmo capítulo, a Bíblia vai dizer assim, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então os irmãos, vejam que o andar do crente que se converteu realmente, ele deve ser diferente, ele deve ser completamente diferente. Então nós temos essas referências que são importantes a gente observar, né? Ainda andar sugere progresso, temos incessantemente fazer progresso em nossa vida. Andar também exige força. Deus prometeu fornecer a força que nós precisamos para caminhar. Se nós realmente nos dispusermos a servir a Deus, Deus ele vai nos ajudar, pode ter certeza disso. Existe um versículo que está lá em Lucas capítulo 16 e o verso de número 16, quando a Bíblia diz assim, a lei e os profetas duraram até João Batista.
Hoje se faz violência para entrar no reino de Deus. Essa expressão violência para entrar no reino de Deus, que é usado aqui, irmão, está se referindo a você se dispor, você empregar força, você se esforçar realmente. Porque, irmãos, eu vou ser sincero com os irmãos, né? E talvez seja palavra um pouco pesada, um pouco dura, mas é a palavra de Deus, irmãos. Nós estamos vivendo numa geração de crentes, irmãos, que infelizmente muitas pessoas na igreja, por qualquer coisa, estão deixando de vir para a igreja, estão deixando de cultuar a Deus. E olha que nós temos uma liberdade total para estar na igreja adorando a Deus. Se você tiver disposição e quiser ficar o dia inteiro aqui dentro da igreja, ninguém vai te impedir. Ao passo que em outros países nós temos irmãos nossos na fé que estão pagando com a sua própria vida, mas não negam o nome de Jesus. Eu não sei se a irmã Lúcia esteve nessa vigília, mas eu acredito que esteve. Mas nós tivemos uma vigília no Lar Cristão, que teve um pastor pregando lá, e ele contou um caso, eu nunca mais esqueci. Ele contou um caso, você vai lembrar, de uma irmã que foi até ele perguntar para ele, né, preocupada com o Estado Islâmico, né, porque o Estado Islâmico é uma organização ali terrorista que tem lá para aqueles lados lá, que persegue os cristãos. Você diz que é cristão, você é perseguido pelo Estado Islâmico. Só que essa irmã estava preocupada do Estado Islâmico vir aqui para o Brasil e perseguir a igreja. E quando ela falou isso para o pastor, eu estou me referindo à irmã porque foi uma irmã que ele citou como exemplo lá. E quando ela falou isso para o pastor, ele disse para ela: irmã, pode ficar tranquila, irmãos, tira isso da sua cabeça. Fica tranquila, não se preocupe. Jamais o Estado Islâmico vai vir aqui para o Brasil para perseguir a igreja, porque não precisa. Hoje, como ele estava conversando com a irmã, ele falou assim: ó, hoje basta uma irmã ela fazer a chapinha no seu cabelo e a chapinha não ficar direito, que a irmã já não vai para a igreja, irmão. Então por que o Estado Islâmico vai preocupar em perseguir um crente dessa natureza? Então, irmãos, eu falo isso, irmãos, eu sinto tristeza de falar, mas é a verdade, irmão. A igreja brasileira, nós temos muitos crentes que por coisas tão insignificantes, tão banais, eles já não querem vir para a igreja. Não querem vir para a igreja. A impressão que se tem, na verdade, é que parece que esse crente, quando ele vem para a igreja, ele está fazendo um favor para Deus. E não é assim, irmãos. Deus merece ser adorado, Deus merece ser glorificado. Quando Josué está relembrando o povo de Israel que saiu do Egito, né? E Josué, antes dele morrer um pouco, ele começa a trazer na memória daquele povo tudo que Deus havia feito, desde o momento que Deus fala com Abraão e tira Abraão lá de Ur dos Caldeus, faz uma promessa para Abraão. Depois de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, e Jacó vai com seus filhos para o Egito, né? Através da intervenção de Deus, usando José, né, como segundo governador do Egito. Aí Jacó vai para o Egito viver com a sua família, 70 almas, e ali o povo cresce, né? Se torna um povo numeroso, e ali Faraó fica preocupado com aquele povo crescendo e começa a perseguir. E aí Deus levanta Moisés tira o povo de Israel do Egito, atravessa aquele povo pelo Mar Vermelho, conduz aquele povo pelo deserto, dá carne para eles no deserto, dá o maná, tira a água da rocha para eles beber, e faz tanta coisa na vida deste povo. Josué traz isso na memória daquele povo. E aí Josué vai falar assim: ó, se vos parece mal aos vossos olhos servir a Deus, servir ao Senhor,
e vocês querem continuar servindo a Baal e a outros deuses. Só que tem uma coisa: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmãos, servir a Deus é um privilégio, irmãos. Servir a Deus é um prazer, é uma honra. Eu acredito que a maior bênção que o ser humano pode alcançar na face da terra é quando ele entrega a sua vida para Jesus, reconhece Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e ele procura viver uma vida que agrade a Deus. A pessoa que vive desta forma, ela pode se considerar a pessoa mais feliz desta terra. Glória a Deus, aleluia. Então, o andar do crente, ele é diferente, tá certo? E quando nós andamos na presença de Deus, vai chegar aquele momento que nós vamos ser retirados da terra. Jesus vai vir buscar aqui na terra o melhor que existe aqui na terra. E eu pergunto para você, você pode dizer para mim hoje, o que é de melhor que Jesus tem aqui na terra, irmãos? O que é de melhor que Jesus tem aqui na terra? A sua igreja, irmãos, que Ele comprou, que Ele resgatou com o seu precioso sangue. E vai acontecer com a igreja a mesma coisa que aconteceu com Enoque. A Bíblia diz assim, e andou Enoque com Deus, e Deus para si o tomou. Você quer ser tomado por Deus, irmão? Continue andando com Deus. O evangelho, irmãos, que está sendo pregado aí fora, muitas vezes é um evangelho fácil, barato, simples. O evangelho que Jesus prega, irmão, ele é um evangelho diferente, mas é um evangelho que produz mudança, produz transformação na vida da pessoa. É um evangelho que garante para você salvação. É um evangelho que coloca dentro de você a esperança de que um dia você vai contemplar Jesus face a face. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, o andar do crente deve ser diferente. Então, a primeira forma que o crente tem que andar em santidade, irmãos. Paulo escrevendo aos Hebreus, se é realmente Paulo que escreveu, capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós, como crentes, nós somos chamados por Deus a andar em santificação. Nós fizemos a leitura aqui com os irmãos, e os irmãos viram aí o verso de número 3, quando a Bíblia diz assim, porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho. Não, verso 3, eu comecei no 2, é o 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, irmãos, nós que estamos andando com Deus, nós temos que viver em santidade, certo? Para que viver em santidade? Aí nós podemos entender melhor. Para quê? Primeiro, para agradar a Deus. Verso 1 vai dizer assim, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Então, quando nós preocupamos em andar em santidade, nós vamos andar em santidade para nós, primeiro, para agradarmos a Deus, certo? Todos vivem para agradar alguém, não é? Isso é uma realidade. Todo mundo vive e sempre vai procurar agradar alguém, tá certo? Isso é normal na vida do ser humano. Agora, eu e você como crente, irmãos, a prioridade nossa como crente, irmãos, é viver uma vida de santidade com o objetivo de agradar ao Senhor nosso Deus.
Bom? Muitas pessoas vivem só para agradar a si mesmas, né? Tem pessoas que são egoístas ao ponto de elas viverem para fazer tudo que agrada a ela. Ela não faz nada para preocupar em agradar alguém, ou ajudar alguém, ou beneficiar alguém, agradar a si mesmo, tá certo? Elas são insensíveis às necessidades dos outros. Claro que a pessoa sendo insensível, ela jamais vai preocupar em fazer alguma coisa para agradar alguém, né? Mas nós somos chamados para agradar a Deus. Essa deve ser a principal motivação na vida cristã. Os filhos devem naturalmente, né? E nisso serão felizes procurar agradar aos seus pais. Nós não estamos aqui, irmãos, na condição de filhos de Deus? E o filho não deve fazer tudo de forma natural para agradar o seu pai, né? Você gostaria que o seu filho, ele tomasse atitudes que não te agradasse? Aí eu pergunto para você nessa noite, será que Deus se agrada, irmão? Será que Deus se sente satisfeito quando um filho dele está fazendo coisa que ele não se agrada, irmãos? Então nós temos que ter esse cuidado, a preocupação de viver em santidade para agradarmos a Deus, tá certo? Nós temos exemplo de Jesus? Temos. Vamos ler lá, João capítulo 8. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, versículo de número 29. O próprio Jesus, né, que viveu aqui nesta terra, cumpriu o seu ministério aqui, ele também viveu aqui preocupado em agradar ao seu Pai, né, a Deus. Observarmos, o próprio Jesus ele está dizendo: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então nós temos do próprio Senhor Jesus o exemplo de que nós temos que agradar o nosso Deus. E você vivendo em santidade, você está agradando a Deus, certo? Agradar a Deus significa mais do que simplesmente fazer a sua vontade. É possível obedecer a Deus e ainda não o agradar. E nós temos exemplos na Bíblia. Poderia citar para os irmãos o exemplo de Jonas, né? Exemplo de Jonas, que era um homem que tinha uma comunhão com Deus. No entanto, mesmo conhecendo a Deus e servindo a Deus, quando Deus manda ele ir pregar o evangelho de Nínive, ele vai para outro lado. Ou seja, não agradou a Deus, não fez o que Deus queria, tá certo? E nós não podemos entrar por esse caminho, tá certo? Nossa obediência deve ser, vamos ler lá, Efésios capítulo 6, versículo 6. Esse estudo aqui eu vou ter que continuar em outra ocasião, porque observar, agradar a Deus de que forma? Não é para o homem ver, né? Não é para fulano ver, ciclano ver. É agradar a Deus, né? Mas dessa forma aqui, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Irmãos, a igreja, ela vai chegar no tribunal de Cristo. Quando a igreja chegar no tribunal de Cristo, ela vai ser julgada. Não é julgamento para efeito de salvação, é julgamento para efeito de galardão. E nós seremos julgados pelas nossas obras. Então até a maneira com que nós agimos para agradar a Deus será julgado. Por isso que Paulo está ensinando aqui, está dizendo, ó, não servindo à vista, como para agradar aos homens. Não era isso que os fariseus diziam? Os fariseus faziam? Chegavam nas praças, levantavam as mãos, né? E começavam a orar, fazendo
aquele cenário todo para ser visto pelos homens. Não é desta forma, irmãos, que Deus quer que a gente agrade Ele, mas vivendo uma vida de santidade, tá certo? Segunda coisa, primeiro motivo foi para agradar a Deus, andar em santidade para agradar a Deus. Segundo motivo, para obedecer a Deus. Veja o verso 2 e o verso 3 aí, que nós lemos, verso 2 e 3, ó. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenais da prostituição. Então, nós temos que andar em santidade para agradar a Deus e para obedecer a Deus, tá certo? Quando Paulo ministrou em Tessalônica, deu aos crentes mandamentos de Deus sobre a santidade pessoal. Paulo estava ali ensinando aquela igreja como que eles deviam se portar como crentes, como servo de Deus. Ele lembrou de que há algumas coisas que é pecado, que você não tem que buscar a vontade de Deus a respeito, porque elas já estão claras na Bíblia e no seu próprio Espírito, né? Então existe coisa que você não precisa buscar a vontade de Deus em relação a isso para você fazer, porque a Bíblia já diz que isso é pecado, que isso é errado. A palavra de Deus está sendo bem clara, basta simplesmente a gente obedecer, a gente seguir. Eu vou buscar Deus, mas e não fazer o que quer, é obedecer. Quando você entende que é pecado e você não faz, você está obedecendo a palavra de Deus, você está obedecendo a Deus. Então a obediência é algo importante na vida do crente. Somos ordenados à abstinência total da fornicação, devemos ser santificados e separados do pecado. Então a nossa vida, a Bíblia chama nós de santos. A Bíblia vai falar, classificar a gente como santos. E se nós somos santos, nós somos separados. E se nós somos separados, então nós não podemos pecar. Isso não significa dizer que você não corre o risco de pecar, mas você tem que vigiar, tem que tomar cuidado, tem que obedecer a palavra de Deus. Por que a igreja está vivendo do jeito que está nos dias de hoje? Muita gente desanimada, muita gente fraca, muita gente que não consegue vencer o pecado, né? Se entrega, se deixa levar pelo pecado, alimenta o pecado dentro de si. Muita gente está vivendo assim, mano, e às vezes está dentro da igreja sentado e vivendo assim. Quando Paulo fala sobre, na passagem da Santa Ceia lá, daqueles que comem e bebem dignamente, Paulo vai dizer assim, ó: por causa disso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. E por que tem muita gente assim, irmãos? Porque não obedece a palavra de Deus. A Bíblia diz que é pecado, mas ele não quer entender que é pecado, ele quer continuar errando, continuar naquela vida, não consegue se libertar, irmãos. Então, irmãos, ser crente não é fácil, né? Mas Deus, ele vai nos ajudar, Deus vai nos dar graça, Deus vai nos fortalecer e nós vamos continuar andando na presença de Deus, tá certo? Outra razão que nós temos aqui, para glorificar a Deus. O que Jesus diz lá no Mateus capítulo 5, versículo 16? Versículo bem conhecido: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, irmãos, quando nós somos exortados a viver em santidade, irmãos, é para agradar a Deus, para obedecer a Deus e para que o nome do nosso Deus seja glorificado, irmãos, através da nossa vida.
As pessoas têm que olhar para você, olhar para mim e ver que existe uma diferença. Eu já disse aqui numa outra ocasião, nós sendo crentes, irmãos, isso não nos torna melhores do que os que estão lá fora, irmão. Você não pode ficar julgando que você é melhor do que os que estão lá fora. Mas a Bíblia, ela nos exorta a nós sermos diferentes. A diferença entre você, abra sua Bíblia lá em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Malaquias 3 e 18. Está vendo? Aqui a Bíblia não está dizendo que o justo é melhor do que o ímpio. Não é isso que está dizendo. Está dizendo assim, ó: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Então o justo, o que ele faz, irmão? Ele vive, ele anda na presença de Deus de uma forma que o ímpio vai olhar para ele, vai ver nele uma diferença, e o ímpio vai glorificar o nome de Deus. É assim que nós devemos ver como crente. Andar como crente é andar desta forma, andar de forma que você possa realmente glorificar o nome de Deus. As pessoas possam ver em você diferença, e essa diferença, ela deve ser ao ponto das pessoas glorificar o nome do Senhor, tá bom? E uma outra razão, para escapar do julgamento de Deus, certo? Andar como crente é importante para você escapar do julgamento de Deus. Vamos ver o que diz aqui o verso 6 e o verso 7. 6, 7 e 8, ó. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas. Como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, quando você anda na presença de Deus, e você anda em santidade, e você procura agradar a Deus, você procura obedecer a Deus, né? Você procura fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus através da sua vida, você também escapa do julgamento de Deus, porque você vai estar obedecendo a palavra de Deus. E Paulo está dizendo aqui claramente aqui, ó: porque o Senhor é vingador de todas as coisas. Tudo que acontece da sua vida, tudo que você faz, seja bom ou mal, você vai um dia prestar conta diante de Deus. Deus vai cobrar. Lá em Romanos capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz assim, ó: de maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Todos nós vamos um dia prestar conta das nossas obras, por meio do corpo, seja ela boa ou má, mas nós vamos chegar na presença de Deus, tá bom? Então, irmãos, vamos continuar andando na presença de Deus, vamos viver uma vida de santificação. Nós temos 3 outros pontos para nós ainda comentarmos, mas vamos deixar para uma outra ocasião, porque a hora não permite. Mas o tema que eu abordei com os irmãos, na verdade, é o andar do crente na presença de Deus, tá? Então a primeira coisa, andar em santidade, em santificação, tá certo? E nós vimos aí referências bíblicas
a Bíblia nos exortando, nos orientando, nos incentivando a gente andar na presença de Deus, tá bom? Então, fique firme, permaneça fiel a Deus, continue andando na presença de Deus, né? Procure viver uma vida de santidade, uma vida que você possa agradar a Deus, tá bom? E tenha certeza que Deus, se agradando de você, Ele vai te abençoar ainda mais. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus.